a gente trabalhou níveis de linguagem, agora a gente vai para as funções da linguagem da língua portuguesa. Está todo mundo acordado já que está em sala? E aí, tudo tranquilo? Vamos lá? E aí, povo, responda aí para ver se eu posso começar. Pode. Massa, beleza. Então vamos lá. Como eu finalizei minha aula passada, na aula passada eu falei sobre os Ô, elementos da. professor, Oi. eu só tenho 3 alunos na sala. Eu aviso no grupo da turma ou deixo? Não, avisa aí. Eu dou mais 2 minutos. Beleza. Pronto, professor, avisei lá. Beleza, já tem gente aqui entrando já. Pronto, agora já são 4. Por onde a gente tem que começar, porque o tempo é curto, gente. A gente tem que terminar essa parte de funções de linguagem hoje, para já semana que vem a gente fazer a parte de exercício. Daqui a pouco chega o período das avaliações mensais. Então tem que estar tudo tinindo para a gente não acumular assunto. Vamos lá. Então vamos lá. Como eu disse na aula passada nós falamos sobre, nós terminamos o assunto níveis de linguagem. E o que foi que eu disse? Para determinar um nível de linguagem, eu preciso entender que os elementos da comunicação são essenciais para que essa linguagem seja estabelecida. Aí, no final da aula, nós discutimos e alguns participaram falando dos elementos da comunicação, que são a mensagem, o emissor, o receptor, o código e o canal. E, por vezes, o interferente e o ruído, que pode interferir na comunicação de alguma forma. Esses elementos da comunicação, eles são imprescindíveis para quê? Para que as funções de linguagem se estabeleçam. Todo texto que eu leio, todo texto que eu uso, tanto na língua falada, quanto na língua escrita, ou na língua audiovisual de uma forma geral, estabelece uma função. Por trás daquele texto tem uma intenção. E é essa intenção que nós iremos ver here and now, aqui e agora, para observar como isso no texto vai funcionar. Então eu preciso entender uma coisa: tudo que eu vejo é texto. Se eu leio algo em uma bula de remédio, é um texto. Se eu leio algo em um outdoor, é um texto. Se eu vejo uma cor, tipo, imaginem que o mundo está em guerra. Imaginem que o mundo está em guerra, certo? E de repente nessa guerra, do país lá que estava em guerra levanta uma bandeira branca. Essa bandeira branca, ela está querendo dizer alguma coisa? Um pedido de paz, no caso. Exatamente. Então é um texto. Então ele não precisou falar. Ele, através de uma cor, através da bandeira branca, ele está pedindo para que cesse a guerra e que se estabeleça a paz. Então, por trás de todo o texto tem uma intenção. E esse texto necessariamente não precisa ser escrito. Uma cor que eu acabei de dizer, quando uma pessoa está no velório de preto, aquilo representa o quê? Luto pela pessoa Luto. que morreu.
Exatamente. Então, também há uma comunicação por trás da cor. Então, o que nós vamos ver a partir de agora é qual é a intenção que existe por trás do texto. Mas antes de observarmos a intenção, eu preciso reforçar aqueles elementos da comunicação que nós finalizamos na aula passada. A mensagem, que é a própria comunicação que está sendo estabelecida, o emissor, que é aquele que emite a informação, o receptor, que é aquele que recebe a informação, o canal, que é o meio por onde a informação está sendo transmitida, e o código, que é a língua. Então, eu entendendo esses elementos da comunicação, eu entendendo o processo que compõe os elementos da comunicação, eu vou entender como eles agem no texto, no raciocínio final das funções da linguagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque por trás de cada função de linguagem tem um elemento da comunicação que se destaca. Mais uma vez, ó. Por trás de cada função de linguagem que nós vamos ver, as 5 que nós vamos ver, por trás de cada uma, um elemento da comunicação ele se destaca. Eu vou colocar o próximo slide, e no próximo slide ele vai dar esse resumão de que elemento da comunicação se destaca em cada função da linguagem, certo? E nos próximos slides, aí nós vamos ver as próprias funções da linguagem. Vamos ver aqui. Vamos lá. Tá aí. Esse é o slide que eu quero apresentar para vocês. Nas funções da linguagem, como eu disse, que são elas, estão na coluna função fática, função poética e função metalinguística. Estas são as 6, na verdade, 6 funções da linguagem que nós temos na língua. Observe que para cada função, na primeira coluna, tem um elemento da comunicação que se destaca. O emissor é o elemento da comunicação que se destaca na função emotiva. Por quê? Porque é quando o emissor transmite toda a sua emoção do texto. O receptor é o elemento da comunicação que se destaca na função conativa. Por que o receptor na conativa? Por um simples motivo. Porque ele vai apelar para alguém entender o discurso dele. E quando ele apela para alguém, esse alguém é o receptor. O referente é o principal elemento da comunicação da função referencial. Ó, quem está aí com um caderninho e faz as suas anotações, esse referente aí, gente, é o mesmo que mensagem. Tá? Referente aí é o mesmo que mensagem. Mas aí você vai dizer, ô Flávio, mais abaixo, a mensagem também aparece como o principal elemento da comunicação da função poética. Realmente, a mensagem se destaca tanto na função referencial ou informativa, como também se destaca na função poética. O que vai diferenciar aí é o seguinte, é que a mensagem da função referencial, que é essa que a gente está vendo aí, ela vai ser sempre objetiva, ela vai ser sempre direta. Ela não vai admitir duplo sentido, dupla interpretação. Ela é focada na referência, que é a mensagem. Então, o leitor, quando estiver examinando o texto, ele não vai ter duplo sentido. Diferente da mensagem na função poética. Quando a gente for para os exemplos, vocês vão entender melhor. Na função poética, a mensagem ela é um pouco truncada. Por quê? Porque ela é tomada por subjetividade. Enquanto que na função referencial, a mensagem é clara, objetiva, direta. A mensagem da função poética, ela é subjetiva. Essa é a diferença entre um e outro. O canal. O canal é o principal elemento da comunicação da função fática. Porque na função fática, o que vai se observar é um contato que está sendo estabelecido entre o emissor e o receptor. Só que esse contato, como é feito por um canal, ou seja, um aparelho da comunicação, nem sempre ele é direto, nem sempre ele é simples, nem sempre ele é claro. E aí há alguns interferentes, alguns ruídos que são estabelecidos nessa função. Lá no exemplo a gente vai ver isso também. E para finalizar, o código, que é a língua, é o principal elemento da comunicação da função metalinguística, tá? O código, que é a língua.
No nosso caso, a língua portuguesa é o elemento de comunicação para que se estabeleça essa intenção, que é a comunicação em si. Bom, visto esse quadrinho, esse quadro é um quadro que faz referência à função e o elemento da comunicação, tá? Cada elemento da comunicação desse se estabelece em uma dessas funções. Emissor emotiva, receptor, função conativa ou apelativa, referente ou mensagem, função referencial, canal, função fática, mensagem, função poética e código, função metalinguística. Lembra, mensagem objetiva, função referencial ou informativa. Mensagem subjetiva, função poética, tá? Não esquece isso. Passando agora para os próximos slides. Agora nós vamos ver a teoria, a definição dessas funções de linguagem. E aí vamos ver por que aqueles elementos da comunicação, eles marcam devidamente cada uma dessas funções de linguagem, tá? A primeira função que ele apresenta para a gente é a função Olha os nomes que ela recebe, viu, gente? São 3 nomes. Função referencial, informativa ou denotativa. Função referencial, informativa ou denotativa. Você pode escolher qualquer um desses 3 nomes, quer dizer a mesma coisa. Ou seja, a intenção desse texto, vamos ver o que ele diz aí. Quando a intenção do emissor é apenas transmitir a mensagem, olha só, a intenção do emissor é apenas transmitir a mensagem, ele não tem outra intenção, de modo claro e objetivo. Estas são as 2 palavras-chave para a função informativa. Essa mensagem, que é o principal elemento da comunicação da função informativa, essa mensagem ela é transmitida de maneira clara e objetiva, sem admitir mais de uma interpretação, com a finalidade de espelhar a realidade empregando palavras no sentido denotativo. Lembrando, sentido denotativo é sentido real, sentido objetivo, sentido claro. A linguagem assume uma de suas funções mais importantes, a função referencial, informativa ou denotativa. Esta função tem predomínio do contexto, ou seja, a intenção de informar o conteúdo, o assunto, as ideias, os argumentos de uma mensagem. A função referencial é sempre predominante em textos. Olha aí, olha onde é que nós vamos encontrar a função informativa, função referencial. Em textos jornalísticos, em revistas informativas, em livros técnicos e didáticos. Porque quando eu pego lá um jornal, vou abrir um jornal, aí lá no jornal está a seguinte notícia. Presidente Jair Bolsonaro inaugura sede da ONU em território paraense. Aquela mensagem que foi transmitida naquele jornal tem dupla interpretação ou ela está clara? Tá clara, né? Se está clara, então significa dizer que essa mensagem ela é objetiva. Se ela é objetiva, e a outra coisa, a única intenção desse texto aí é de informar. A única coisa que ele quer é informar que o presidente da República inaugurou uma base da ONU em um determinado estado do país. Pronto, resolveu o problema. Então, a ideia da função informativa é essa. Quando você pega essas revistas, Isto É, Veja, Caras, a intenção dessas revistas é apenas informar. Umas de fofoca, outras de cunho jornalístico mais político. Então, a intenção única dessa função desses textos, dessas revistas, é de informar. Então, como a intenção é de informar, por isso que nós temos aí a função referencial ou informativa. Quando você pega, você está doente, você está lá doente e tal, pega uma bula de remédio. Quando você pega a bula de um remédio, lá naquela bula, ele não vai passar as orientações de uso daquela medicação? Sim ou não? Sim. Como é, Flávio? Quando você pega uma bula de remédio, você está doente, você compra o remédio e antes de tomar o remédio você vai ler a bula lá, vai ler o que tem lá para fazer. Quando você lê ali aquela bula lá da medicação, ele não vai dizer para vocês como vocês devem usar, de quantas horas, contraindicação, não tem isso lá naquele texto? Sim, sim. Pronto. Se é o que tem ali
e diz para você o que você deve ou não fazer, significa dizer que aquele texto é objetivo, que aquele texto é direto, que aquele texto é claro. E essa clareza e objetividade determinam que naquele texto eu tenho função informativa. Então, a função informativa ela é encontrada nesse tipo de texto, onde algo que quer ser passado de maneira clara, objetiva e direta. Entendeu isso aí? Sim, sim. Certo. Pronto, vou dar um outro exemplo também, para a gente firmar o conhecimento. Quando alguém vai fazer um bolo, e eu sou um exímio fazedor de bolo, eu faço bolo de maneira espetacular. Quando alguém vai fazer um bolo, ele não vai olhar lá os ingredientes para usar no bolo, tem lá 4 ovos, meia xícara de óleo, uma colher de chá de sal, e aí vai, não sei o que de fermento. Então, quando ele pega aquela receita, a intenção daquela receita é transmitir a informação de como você deve fazer o bolo. E ali é claro, é objetivo, é direto, você vai seguir a risco o que ele diz. Então, em uma receita de bolo, eu também tenho função informativa ou denotativa, ou referencial. Então, estes são os lugares onde eu vou encontrar função informativa, tá? A função informativa, ela será encontrada exatamente nestas situações. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo. Beleza. Então, quem poderia me dizer um outro exemplo de que em outra situação eu posso encontrar função informativa? No produto de cabelo, tem dizendo lá quanto tempo você tem que ficar e tal. Ah, tá usando produto de cabelo, né? Tá dando um alisamento aí, né, Paulo? É, tô Não? ligado. Tô ligado. Não, mas é mesmo. Lá tem. Lá tem. Tem tudo como você deve usar. Né? Por exemplo, eu que tenho caspa pra caramba, eu uso muito shampoo anti-caspa. Lá ele me diz como eu devo usar, quanto tempo eu devo deixar enxaguado na minha cabeça antes de tirar o produto. Então, nestas situações, nestes eventos, eu tenho função informativa. Eu tenho uma função informativa. Quando o cara passa na rua, vamos lá, outro exemplo. Você passa na rua e vê lá os outdoors na rua. Ali naquele outdoor, a intenção daquele texto é o quê? Qual a intenção de um outdoor? Tentar fazer com que você compre, né? Se interesse pelo produto. Então, é informação. Né? Então, quando o texto ele transmite uma informação, a ideia é essa, é que eu tenha a função, transmite a informação de Ô, maneira clara. professor. Oi. Mas, assim, no caso, se é um texto que transmite informação, como o senhor falou da bandeira lá no começo, tipo, por exemplo, placas de trânsito, pode ser Sim, considerado? sim, com certeza. Placa de quando tem lá proibido entrar à direita. Qual é a intenção? Dizer a você que não entra à direita. Dê a preferência. Qual é a intenção daquela placa de trânsito? Para você deixar o outro passar na sua frente. Então, na placa de trânsito, eu também tenho função referencial informativa. Então, há várias situações em que nós temos a função informativa ou referencial. E essa situação que você falou agora, de placa de trânsito, também é função informativa, também é função referencial. Muito bem, Paulo, parabéns. Hoje, sexta-feira, sextou, você acordou virado. Tá certíssimo, parabéns. Vamos lá. Vamos passar para a segunda função da linguagem. Próxima função é a função da emoção ou da expressão. Função emotiva ou função expressiva. Tanto faz. Função emotiva ou função expressiva. Vamos ver o que ele traz como teoria. A parte que tem aí acima é o exemplo. A parte que tem acima é o exemplo. A teoria é o que está abaixo. Ele colocou aí os textos, mas na verdade não são os textos, só tem um texto. Tá? Só tem um texto aí, que é esse texto que a gente vai observar. Houve um tempo, deixa eu admitir aqui a Gerlane. Gerlane não está sendo admitida por enquanto. Agora foi. Bom, vamos lá para o texto. No texto tem: houve um tempo
em que a minha janela se abria para o terreiro, onde uma vasta mangueira largava sua copa redonda. À sombra da árvore, numa esteira, passava quase todo dia sentada uma mulher, cercada de crianças, e contava histórias. Eu não a podia ouvir na altura da janela, e mesmo que a ouvisse, não a entenderia. O que a galera está entrando agora? E mesmo que a ouvisse, não a entenderia. Porque isso foi muito longe, num idioma difícil. Mas as crianças tinham tal expressão no rosto e às vezes faziam com as mãos arabescos tão compreensíveis que eu, que participava do auditório, imaginava os assuntos e as suas peripécias. E me sentia completamente feliz. Onde tem os textos, considere o texto. Tá? O texto mostra o escritor, que é o emissor, voltado para si mesmo, para os seus próprios sentimentos, revelando o estado interior de cada um. Nota-se, por isso, a presença de verbos e pronomes em primeira pessoa e de pontos de exclamação, reiterando os aspectos emocionais da linguagem dos emissores, no caso ele, o emissor. Aí o que ele diz da função emotiva? Olha o que ele diz aí. A função emotiva ocorre com maior frequência em textos poéticos, onde o aspecto subjetivo predomina. É verdade, é verdade. Mas veja aí, ele disse que ocorre exclusivamente em textos poéticos? Não. Não, ele disse com maior frequência, mas ele não diz sempre em textos poéticos. Ele vai acontecer em qualquer tipo de texto. O que você precisa entender é o seguinte: na função emotiva, o que se caracteriza não é mais a mensagem. Lógico que a mensagem em si é o mais importante, isso é fato. Mas o que se apresenta como elemento central na função emotiva é a característica marcada pelo emissor. E o emissor é a primeira pessoa ou é a segunda pessoa? Quem é o emissor? É a primeira pessoa ou a segunda pessoa, gente? Nesse texto é a primeira. Em qualquer texto. Em qualquer texto, o emissor é quem emite, ou seja, é sempre a primeira pessoa. Então, a característica predominante da função emotiva é vocês observarem os verbos e os pronomes em primeira pessoa. Olha quando ele começa o texto, ele diz assim, ó, houve um tempo em que minha janela, pronome de primeira pessoa, onde uma vasta mangueira largava sua copa redonda. À sombra da árvore, numa esteira, passava quase todo dia semelhante, sentada uma mulher, cercada de crianças, e contava histórias. Eu não podia ouvir. Observe que a primeira pessoa é o elemento que se destaca como preponderante na função emotiva. É quando o emissor põe em destaque toda a sua carga emotiva, todos os seus sentimentos, toda a sua emoção, todo o seu desejo de querer participar daquela ação. Então, na função emotiva, o que vai se caracterizar, o que vai se destacar é a primeira pessoa. Obviamente que pautada em uma mensagem, pautada em um texto. No entanto, é a primeira pessoa o elemento da comunicação que marca essa função da linguagem, beleza? Então, entende aí. Quem marca a função emotiva como elemento da comunicação, como elemento principal, é a função emotiva. É a função emotiva marcada pela primeira pessoa. Tá? A primeira pessoa é o elemento da comunicação que se destaca. Eu vou dar um outro exemplo. Um exemplo bem simples. Quando eu fiz o vestibular, o meu primeiro vestibular, eu não fui aprovado, mas no segundo, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu fui aprovado. Quando eu passei no meu segundo vestibular, eu cheguei em casa e comecei a gritar: Eba, passei, que maravilha, consegui. Eu, como emissor aí, estou não transmitindo uma mensagem? Estou não transmitindo os meus sentimentos na mensagem? Tá. Então essa emoção que eu estou transmitindo é o que caracteriza, é o que marca a função emotiva. Então a função emotiva será sempre marcada pela primeira pessoa, por sinais de exclamação, que determinam essa emoção
desejada do emissor do texto. Então, o elemento da comunicação que pauta, que permeia a função emotiva é o emissor. Então, sempre que você tiver... Ô, professor, Pode falar. assim, por exemplo, é porque eu só assisto futebol, né? Então, assim, o narrador de futebol, por exemplo, ele tem a função de narrar o jogo e colocar emoção no jogo. Poderia ser Certo. emotivo? Não, porque nesse caso, o que é que está acontecendo com ele? Ele não está usando a primeira pessoa. Ele não está falando em nome próprio. Ele está falando para um elemento terceiro, que é a terceira pessoa. Então, como ele está usando a terceira pessoa, não se caracteriza a função emotiva nesse caso. Por mais que ele esteja transmitindo toda uma emoção pela entonação, mas não é em primeira pessoa. Ele está falando, o que ele está fazendo ali é transmitir apenas uma mensagem, com a carga emotiva pela entonação da sua voz. No entanto, não marca a função emotiva. O que marca ali é a função referencial ou informativa, porque a intenção dele é informar para o receptor aquilo que ele está transmitindo. Não, mesmo que haja uma carga de emoção, ali não tem função emotiva. Lembre, o que vai predominar na função emotiva é a primeira pessoa. Se ele não usa a primeira pessoa, se ele não se estabelece como elemento principal, como elemento central naquele texto, não tem presença predominante da função emotiva. Mas deixa eu dizer uma coisinha antes de adiantar para a próxima função da linguagem. Pense num texto qualquer, naquela placa de trânsito que você falou, na bula de remédio que eu disse, na receita de bolo, no nadador falando, qualquer texto. Todo texto tem como principal intenção fazer o quê? Qual é a principal intenção de todo e qualquer tipo de texto? Que a pessoa que estiver lendo ou ouvindo entenda. Isso, perfeito. É informar. É informar. A principal intenção de todo e qualquer tipo de texto é informar. A gente vai ver aqui hoje 6 funções da linguagem. Nós já vimos 2. Nós já vimos a função informativa, referencial ou denotativa, que são os nomes que ela recebe. Estamos vendo agora a função emotiva ou expressiva, né? E vamos ver mais 4. Dentro de todas as funções de linguagem que nós vamos ver no dia de hoje, uma delas, eu já estou antecipando, eu iria dizer isso até no final, mas como o assunto foi levantado agora, eu posso dizer agora. Uma delas vai ser elemento central em todas as funções de linguagem. Eu acabei de dizer. Se a intenção de todo e qualquer tipo de texto é de informar, é de passar uma informação para alguém, qual é a única função de linguagem que vai estar presente em todas as outras? Independente da função que predomine. Porque uns vão predominar por particularidades. Tipo, se é a primeira pessoa que eu encontro no texto o tempo todo, se eu estou observando a primeira pessoa o tempo todo no texto, então a função de linguagem que predomina é a emotiva, como ele está dizendo aí. O que predomina na função emotiva é exatamente a subjetividade, ou seja, o sujeito à primeira pessoa. Tá? Então ali predomina. Mas além dela, porque ela é que predomina, além dela, uma outra função está por trás dela. Qual é a função? E essa estará presente em todas as outras. E aí, galera? Informar. Informar é a função informativa. A função informativa ela vai estar presente em todas as outras funções de linguagem. Em todas as funções de linguagem ela vai estar presente. Então, se a intenção de um texto é de informar, se a intenção de um texto é de informar, então a função informativa ela vai estar presente em todas as outras funções da linguagem. Tá? Então, por mais que uma ou outra função de linguagem predomine, tá, beleza, ela predominou por quê? Porque ela está em primeira pessoa, então é função emotiva. Mas mesmo ela predominando, por estar em primeira pessoa, a intenção do texto é de informar. Então, a função informativa ela é determinante nesse caso em todas as situações, tá? Então, passando aí a função emotiva, saindo da função emotiva, vamos para a terceira função de linguagem,
que é a chamada função conativa ou apelativa. Olha o que ele está dizendo, viu, gente? Ele não está dizendo conotativa, não, tá? Não confundir conotação com conação. Conativa não é o mesmo que conotativa. Conotativo é o contrário de denotativo, né? Sentido denotativo é sentido real. Sentido conotativo é sentido figurado. Conativo é o mesmo que verbos no imperativo, é ordem. Função conativa é função que ordena, tá? Então se ligue. Conativo não é o mesmo que conotativo. Vamos para a teoria da função conativa ou apelativa. Haverá predominância da função conativa ou apelativa quando na linguagem houver um desejo do emissor em atuar sobre o receptor, levando-o a uma mudança de comportamento. Isto pode acontecer por meio de uma ordem, um apelo, uma sugestão ou uma súplica. Então, conação é quando eu uso verbos no injuntivo, ou seja, verbos no imperativo, verbos que dão margem a uma ordem, a um apelo, a uma sugestão ou a uma súplica. Tá? Então, nesse tipo de função de linguagem, aí vamos lá. Pense comigo, daqui a pouco ele vai colocar aí a situação. Se na função apelativa, a intenção é ordenar para alguém alguma coisa, quem é o principal elemento da comunicação que fará parte dessa função de linguagem? Se a principal intenção dessa função de linguagem é de informar alguém de alguma coisa, quem é o principal elemento da comunicação dessa função de linguagem? É ordenar para alguém. É convencer alguém. É um imperativo. Sim, os verbos estarão no imperativo, certo? Mas esses verbos no imperativo, eles convencem que elemento da comunicação? Receptor. Ah, tá, o receptor. Exatamente. O principal elemento da comunicação que fará parte da função apelativa é o receptor. Quem foi o principal elemento da comunicação da função emotiva? Emissor. Emissor. Quem foi o principal elemento da comunicação da função informativa? A gente viu agora há pouco. Quem foi o principal elemento da comunicação da função informativa? A mensagem. Foi a mensagem. A mensagem foi o principal elemento da comunicação da função informativa. O emissor é o principal elemento da comunicação da função emotiva. O receptor é o principal elemento da comunicação da função apelativa. Observe que cada elemento da comunicação foi aquele primeiro quadrinho que eu coloquei para vocês. Cada função da linguagem tem como predominância um elemento da comunicação. Função referencial ou informativa, mensagem. Mensagem objetiva. Função emotiva, emissor. Função conativa ou apelativa, receptor. Vamos ver aí o que ele diz. Ó. Observe nestes exemplos a função conativa ou apelativa da linguagem. Vamos ver. Primeiro exemplo. Pelo amor de Deus, me ajude aqui, rápido. A pessoa que está falando para chamar a atenção de quem? E aí? Do rapaz ali, do emissor. Ele é do receptor. Isso, o rapaz que é o receptor. Então, observe que a mulher que está ali com vários livros na mão, ela está apelando para que o receptor ajude. Para que o receptor ajude. Então, nesse caso, quando ela, que é a emissora, está colocando em destaque o receptor da informação, eu tenho aí a função chamada apelativa ou conativa, onde a intenção dessa função da linguagem é convencer o receptor de alguma coisa. Nesse caso aí, por um apelo.
ela está apelando, ela está pedindo uma ajuda, é uma súplica, né? Mas no exemplo seguinte, tem aí agora, renda-se à tecnologia. Nesse caso aí, o verbo que foi utilizado em que modo? Imperativo. Imperativo. A principal situação em que nós vamos encontrar função apelativa, a principal situação é exatamente essa. É quando a intenção do texto é ordenar para o receptor sobre alguma coisa. É porque vocês são muito novos. Vocês são muito novos e aí não vão lembrar. Mas havia uma propaganda no passado que era bem assim, bem bonitinha, que as TVs passavam, bem sonora, porque é a intenção também da propaganda, porque onde é que eu encontro função apelativa? Na propaganda. A propaganda ela tem como intenção convencer o receptor de que o produto que ela está propagando é o melhor que existe. Essa é ou não é a intenção da propaganda? Como o outdoor que o senhor falou lá, né? É, exatamente. A intenção da propaganda é essa, é convencer alguma coisa. A intenção é essa. Então, quando lá nessa propaganda dizia bem assim, lá no passado, compre batom, seu filho merece batom. Olha que propaganda, era numa cozinha, um menino com um cartazinho falando para o pai e para a mãe, compre batom, seu filho merece batom. Isso com toda uma sonorização por trás. Então, poucas pessoas estavam percebendo que os verbos que ele estava utilizando estavam no imperativo. Compre, isso é uma ordem. Ele não está pedindo, ele está ordenando. Ele está ordenando para quem? Para o pai ou para a mãe. Porque eles são os receptores da informação. Então, a intenção de usar o verbo no imperativo é convencer o receptor de algo. Então, essa é a intenção do verbo no imperativo. Então, como essa é a intenção desse verbo, ele usa isso para o receptor e põe em destaque a função apelativa da linguagem ou conativa. Tinha uma outra propaganda que era compre minha calói, eu mereço uma calói. Sempre assim, compre. Tinha uma outra que era uma mulher bem bonita, bem vestida, tipo uma executiva. Era para aplicar em ouro na época. O investimento da época era ouro. Isso era pelo Banco Itaú. Aí, aplique em ouro no Banco Itaú e conta com todas as nossas vantagens. Botava uma mulher bem bonita, uma executiva, bem vestida, aquele negócio todo, para chamar a atenção do foco que era a beleza e as vestes da mulher, mas a fala era, aplique em ouro, aplique em ouro. Quando ele diz, que se ele dissesse de maneira seca, aplique em ouro, então seria uma coisa meio agressiva, e as pessoas talvez não fizessem isso. E na época, foi um dos maiores investimentos por conta dessa propaganda. Então a propaganda ela surtiu o seu efeito necessário, que foi de convencer as pessoas que estavam do outro lado da TV, que eram chamadas de receptores, a aplicarem ouro. Então a intenção por trás da função apelativa é de convencimento do receptor. Então o principal elemento da comunicação da função apelativa é o receptor. Vamos recapitular tudo que a gente viu até agora, viu? Principal elemento da comunicação da função informativa, mensagem, de maneira clara, objetiva e direta. Principal elemento da comunicação da função emotiva, o emissor, usando os textos aí em primeira pessoa. Em primeira pessoa. Principal elemento da comunicação da função apelativa, o receptor, usando os textos não mais em primeira pessoa, direcionando sempre à segunda pessoa, usando os verbos comumente no imperativo, porque é no imperativo que eu convenço alguém de alguma coisa. Principais textos da função apelativa. Principais textos da função apelativa são com os verbos no imperativo, usados na propaganda. A propaganda marca muito isso. Belezinha? Então vamos lá. Até aí, gente. Tudo bem? Posso adiantar? Pode. Certo. Beleza. Então vamos lá. Próxima função da linguagem, função metalinguística. Quando vocês veem esse nome, metalinguística, vocês lembram de quê? O que é que vem à cabeça?
Metalinguística. Metalinguística. Vai falar sobre o quê? Metalinguística, linguística. O que é que vocês acham que a linguística aborda? Geralmente relacionavam isso muito ao dicionário. Ao dicionário. Boa, boa. No dicionário eu encontro a minha língua. Uhum. Então função metalinguística tem a ver com o estudo da língua. Tá? Então, o que nós vamos ver aqui é a explicação da língua pela própria língua. Tá? Ou seja, é o código. O código é o elemento da comunicação que vai se estabelecer como elemento central na metalinguagem. Vamos ver o que diz aí a teoria primeiro, para depois a gente aplicar lá em algum exemplo que ele der para a gente. A linguagem tem função metalinguística quando discorre sobre o seu próprio conteúdo. E, na verdade, a própria linguagem que está em jogo. O emissor utiliza-se dela para transmitir ao receptor suas reflexões sobre ela mesma. O que ocorre na função metalinguística é que o próprio código linguístico, o código é o que mesmo? A gente já falou sobre isso. O que é o código? A mensagem. Não. O código é a Palavra? língua. É. É a língua. Aí o que ele diz, ó, o que ocorre na função metalinguística é que o próprio código linguístico, ou seja, a própria língua, é discutida e posta em destaque. O texto do linguista brasileiro Francisco da Silva Borba comprova isso. Então, vamos ver. Se a linguagem é atividade mental e é capaz de expressar estados mentais, logo verificamos que a linguagem e pensamentos se relacionam muito estreitamente. Um depende do outro para desenvolver-se em larga escala. O pensamento só é exteriorizado pela linguagem. Ele está explicando o que é a linguagem? Uhum. Tá, né? Quando ele diz, ó, se a linguagem é atividade mental e é capaz de expressar estados mentais, logo verificamos que a linguagem e o pensamento se relacionam muito estreitamente. Então ele está explicando qual é o papel da linguagem. Para ele explicar o que é o papel da linguagem, ele usou um verbo para isso. Que verbo foi esse aí no texto? É você. Exatamente, o verbo ser. O verbo ser. Se a linguagem é a atividade mental e é capaz de expressar seus estados, logo verificamos que a linguagem e o pensamento se relacionam muito estreitamente. É o verbo ser. O pensamento só é exteriorizado pela linguagem. É que o verbo ser, ele marca esse tipo de função metalinguística. E observe que ele usou quem para explicar? O código, a língua. Tipo, se ele usasse esse mesmo texto em outra língua, nós iríamos compreender? Uma língua que nós não falássemos, por exemplo. Nós iríamos compreender? E aí, sim ou não? Não. Não. Se nós usássemos uma outra língua, nada do que tem aí seria compreensível. Então ele precisou usar a minha própria língua, explicar dentro da minha própria língua, para que eu entendesse. Então ele usou o próprio código, que é a língua, ou seja, é a língua falando sobre ela mesma. Quem foi que falou no dicionário no início aí? Alguém falou. Quem foi? Eu. Beleza. O dicionário é um clássico exemplo de função metalinguística. Pronto, se eu digo, olha gente, paradigma. Se você não sabe o significado de paradigma, você vai para o dicionário. O dicionário vai usar uma outra expressão para explicar o que é paradigma. Paradigma é o mesmo que modelo. Então ele usa a própria língua para explicar elementos da língua. Então quando algo se explica, você tem função metalinguística. Vou usar um outro exemplo. Vou perguntar para vocês um assunto que nós já vimos. Pelo amor de Cristo, não me decepcionem. Não façam isso com o tio Flávio, tá?
Se eu perguntar a vocês o que é um predicativo sujeito, o que é que vocês vão me dizer? O que é um predicativo sujeito? É um elemento que se assemelha a um adjetivo que dá qualidade a um sujeito. Massa, perfeito. Essa é a definição perfeita. É isso mesmo. Você usou a língua para explicar o que é um predicativo sujeito? Sim. Então, quando você está explicando o que é um predicativo sujeito usando a própria língua, você tem função metalinguística. Essa é a função metalinguística. A função metalinguística tem como característica explicar a própria língua, explicar os elementos que envolvem a própria língua. A intenção é exatamente essa. Então, quando você usa a língua para explicá-la, você tem, então, a função metalinguística. Se eu disser para vocês assim, de repente eu digo para vocês assim, ó, a literatura é a arte mais sensível de expressar as íntimas relações sentimentais do ser humano. Eu estou explicando o que é a literatura? Tá. Estou usando a própria língua. Então, se eu estou explicando o que é a literatura usando o código, usando a língua, eu tenho, então, função metalinguística. Essa é a metalinguagem. Ela põe em destaque o código, ela põe em destaque a própria língua. Então, o elemento da comunicação que se fundamenta como elemento central na função metalinguística é o código, é a língua, onde a língua é posta em destaque para que ela explique aquilo que você está querendo dizer dentro da própria linguagem. Estabelecida, então, aí a teoria da função metalinguística. Vamos adiantar. Depois, aí ele diz, observe que o linguista discutindo a linguagem utilizou-se dela própria para esclarecer ao receptor as suas reflexões, que foi o que nós vimos agora há pouco. Vamos passar. Função fática. Função fática. Vamos ver o que é que ele diz aí da função fática. A função fática é predominante quando, num texto, empregamos a linguagem para iniciar, prolongar, verificar, testar ou interromper a própria comunicação. Esta função põe o canal de comunicação em destaque. Opa, ele já está dizendo que aqui o elemento da comunicação central é o canal, é o meio por onde a informação está sendo transmitida. Verificando se o contato entre o emissor e o receptor continua sendo mantido. Olha o exemplo que ele colocou. Alô, torre, pode me ouvir? Observe que o comandante lá, o piloto do avião, está conversando lá com o cara que está responsável pelas informações lá na torre de comando, e ele está repetindo, ele está perguntando no rádio se está ouvindo. Observe que a conversa aí, ela não é livre, ela já parece um pouco truncada. Alguém sabe o que é rádio amador? Todo mundo sabe, não é isso? Rádio amador, todo mundo sabe. Eu trabalho, como vocês sabem que eu trabalho na Guarda Municipal, quando estou de plantão, eu trabalho com um rádio desse, que é chamado de HT. Quando eu quero me comunicar com um guarda que está trabalhando comigo, eu sempre aperto o botãozinho, alô, 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 atenção, atenção, me ouvindo, me ouvindo. E o outro lado sempre, quando não ouve a informação, ele repita a mensagem, repita a mensagem. Então, essa tentativa de se estabelecer a comunicação, de verificar se a comunicação está sendo transmitida ou não, é o que caracteriza a função fática. Então, quem é que ela está colocando em destaque? O canal, o meio da comunicação. Então, aí o cara vai dizer assim, então quando eu converso com alguém por meio de um telefone, eu tenho função fática. Nem sempre. Aliás, na maioria das vezes, não. Por que não? Porque quando a conversa é livre, quando a conversa é sem interrupções, quando a conversa é dinâmica, eu não tenho uma função fática. A função fática ela é marcada normalmente por contatos curtos, conversas breves, não alongadas. Agora, quando você está, por exemplo, sem sinal na rede, sem sinal na sua rede, você está em um local onde não tem sinal, você começa a conversar com alguém, está conversando bem e de repente se aproxima de um ponto que não tem rede mais para conversar. Aí fica, alô, 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 tá ouvindo, tá ouvindo? E a outra pessoa, não, repita, repita. Então, quando vocês estão aí tentando se comunicar, usando o canal, que nesse caso é o celular, o aparelho da comunicação, aí vocês têm função fática. Na função fática, a comunicação ela não se mantém.
Só um minutinho, gente. Então, tá claro o que é a função fática aí? Quando você tenta se comunicar através de um aparelho da comunicação. Tá claro isso aí? Aí ele diz, ó, a função fática muitas vezes ocorre, na função fática muitas vezes ocorrem várias frases vazias, sem significado, sem que servem apenas para manter a conversação, ou seja, o contato entre o emissor e o receptor. Ou seja, não há um conteúdo propriamente dito, não há algo de significação propriamente dita, e sim a tentativa de se manter a comunicação. Tá claro isso aí, gente? De boa. Boa? Vamos ver uma situação. Uma vez eu estava numa sala de aula, há muito tempo isso. Obviamente que para alguns alunos eu estou velho, para mim eu estou experiente, mas vamos admitir aí as duas vertentes do velho e do experiente. Uma vez eu estava numa sala de aula, em cursinho que eu dava aula, e dois alunos estavam conversando na frente, eu fiquei totalmente paralisado com a conversa dos caras, né? Porque eu fiquei sem entender nada. Eu estava vendo ali uma função fática se estabelecer entre eles, porque eu não estava entendendo nada. Um olhou para o outro e disse, ei, pai pra, o cara pá, pro. Aí eu fiquei, poxa, que linguagem é essa, velho? Aí o cara, e aí, como é mesmo? Ele, pai pra, pro. Aí eu disse, "Oxi, eles não estão se comunicando livremente, eles estão tentando, através do canal, no caso a voz mesmo, manter uma comunicação. Então, isso é o que caracteriza a função fática. A tentativa, a verificação de se estabelecer um contato na comunicação. Tá? Então, função fática se dá exatamente por essa abordagem. Beleza? Não esquece isso. E o canal é o principal elemento da comunicação dessa função. Para finalizarmos, a última função da linguagem é a função poética. Olha o que é que ele diz aí da função poética. Na função poética da linguagem, a mensagem é posta em destaque. Opa, mensagem é posta em destaque. Qual foi a outra função da linguagem que a mensagem também foi posta em destaque? Teve outra função de linguagem que a gente falou, que a mensagem também foi posta em destaque. A conativa. Isso. Não, a conativa não. Foi na conativa não. A conativa é apelativa. A apelativa é o receptor. Ah, foi a emotiva no caso, não foi? Não, a emotiva é o emissor. Foi a primeira que nós vimos. Foi a informativa ou referencial. Onde a principal característica da função informativa é pôr em destaque a mensagem. Aquilo que você está transmitindo como informação. A questão é, tanto a função informativa quanto a função poética, elas põem em destaque o mesmo elemento da comunicação que é a mensagem. O mesmo. A igualdade está aí, mas existe também uma diferença. É que lá na função informativa que nós vimos, essa mensagem que é transmitida de maneira objetiva, clara, direta. Aí nós vimos textos jornalísticos, nós vimos bula de remédio, nós vimos receita de bolo. Vários tipos de texto transmitem uma mensagem de maneira clara. Aqui na função poética, a mensagem é posta em destaque, mas de maneira subjetiva. A expressão não está tão clara. O emissor tem um cuidado especial na escolha das palavras, realçando sons que sugerem significados diversos, para expressar ou enfatizar sua mensagem. O uso do sentido conativo será amplamente observado aqui. Veja um exemplo deste fragmento do poema de Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias de violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes, vivas, vãs, vulcanizadas, vozes veladas. Observe que o texto está se pondo em destaque, que é a mensagem, que é a poesia em si, que é a mensagem, só que essa mensagem que está sendo posta em destaque, vocês entenderam claramente o que Cruz de Souza quis dizer aí? Está claro o que Cruz de Souza quer passar nesse texto? Vamos lá, vocês pegam um texto e lá no texto tem bem assim, ó.
Morre assaltante em troca de tiros com a polícia. Tá claro que tá nesse texto? Tá Sim. claro. Pronto. Então essa função aí é informativa. Porque tá claro. Morre assaltante em troca de tiros com a polícia. Pode ser que alguém morreu porque trocou tiro com a polícia. Acabou. Então essa função da linguagem aí é informativa. Mas quando Cruz de Souza diz vozes veladas, validosas vozes, volúpios de violões, vozes veladas, vago nos velhos, vozes velozes, vivas, vozes vulcanizadas. Tá claro que Cruz de Souza quer dizer aí? Nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Nem um Flávio, pouco. Pode falar. mas assim, não é porque não tenha mais informações que não seja informativo, né? No caso da polícia lá, por exemplo, se não diz que se alguém morreu, mas mesmo assim continua sendo informativa, né? Sim, esse texto, por exemplo, que está aí todo truncado, esse texto que está com a informação toda embaralhada, também é informativo. No entanto, não predomina a função informativa. Aí o que está predominando não é a função informativa. Né? Porque se o texto não é direto, se o texto não é claro, não é objetivo, então não predomina a função informativa. Mas todo texto tem a sua característica pautada na função informativa, sim, com certeza, tá? Quando Cruz de Souza diz vozes veladas, veludosas vozes, volúpios de violões, vozes veladas, Cruz de Souza, na verdade, está falando de um velório, gente. Veludosas vozes são as pessoas que estão chorando. Volúpias de violões são as marchas fúnebres. Os lamores, as lamentações. Vagam nos velhos vórtices velozes. Vagam nos velhos é porque se aproxima dos velhos a morte. Então, observem que o texto não é um texto claro, não é um texto objetivo, não é um texto direto. E pelo fato de não ser um texto direto, não ser um texto objetivo, essa mensagem é considerada uma mensagem subjetiva. E a subjetividade da mensagem marca a função poética da linguagem. Beleza? E aí, beleza, gente? Sim. Massa. Beleza. Então vimos aí todas as funções de linguagem, vimos todas as funções de linguagem, função informativa, função emotiva, função apelativa, função metalinguística, função fática e função poética. Na próxima aula, que vai ser exatamente na terça-feira, nós iremos fazer questões referentes a esse assunto, beleza? Então paramos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido que por trás de todo e qualquer tipo de texto, coloquem na cabeça, por trás de todo e qualquer tipo de texto há uma intenção, que é a informação, tá? E dentro de cada texto desse tem um principal elemento da comunicação. Um beijo, gente, um abraço e até a terça-feira, se Deus quiser. Valeu! Falou.